Olá! Está começando mais um Encontro da CIS e no programa de hoje vamos abordar o tema da divisão sexual do trabalho. Para isso, vamos usar o texto base da autora Flávia Biroli, que discute a questão de gênero, classe e raça e como isso está diretamente ligado umas às outras. É a partir disso que iremos correlacionar a divisão sexual do trabalho doméstico com a participação das mulheres na política, uma vez que compromete a participação da mulher neste meio e, consequentemente, dificulta a relação dela no meio social. Para compreender um pouco mais sobre essa divisão, fique agora com a entrevista da repórter Aline Brits com a Jamile Gomes, que é vereadora da cidade de Viçosa, Minas Gerais. Olá, Monique. Estamos aqui com a Jamile Gomes, vereadora da cidade de Viçosa na gestão 2020-2024, que também é pedagoga e mestre em educação e terceira mulher eleita na história do PT de Viçosa. Olá, Jamile, tudo bem? Olá. Nós estamos aqui hoje para discutir um tema muito importante atualmente, que é a importância das mulheres na política. Nós sabemos que o eleitorado ainda é majoritariamente composto por homens de meia idade, brancos, e você está aqui representando, essas mulheres atualmente. Então eu queria que você iniciasse contando um pouquinho pra gente como que foi, sua trajetória, como você começou a sua trajetória na política, o que te fez interessar por essa área. Fique à vontade. Olha, minha trajetória começou, eu acho que um marco muito importante da minha trajetória para entrar nessa política institucional, partidária, foi a maternidade, Eu engravidei, eu conto muito essa história, as pessoas já devem estar até, quem me conhece já deve estar até cansado de saber, mas foi a partir da maternidade, eu engravidei na metade da graduação, comecei a vivenciar situações em que eu percebi a falta de políticas de incentivo para as mães estudantes. Comecei a ler muito sobre maternidade na graduação, fui para o mestrado, comecei a me aprofundar nessas temáticas, na temática inclusive da divisão sexual do trabalho, e foi a partir disso que eu me interessei em entrar na política, num sentido muito de colocar o debate sobre o trabalho do cuidado e o trabalho doméstico na esfera pública, sabe? Mas foi aí um longo processo, sabe? A partir da minha vivência, principalmente com a maternidade solo, E como surgiu o interesse em ocupar esse espaço político, mesmo sabendo que haveria julgamentos, opressões? Então, desde as eleições de 2018, o ano de 2018 foi um ano muito difícil, A gente teve, acho que no início do ano logo, um fato muito impactante que foi a morte da Marielle Franco. E a partir disso a gente tinha a campanha aí do presidente hoje, Jair Bolsonaro. Então, naquela situação, eu lembro inclusive de ter um clima muito hostil nas eleições, hostil com todas as minorias, com as mulheres, com os negros e negras, com LGBTs, enfim. E aí, nesse processo, eu lembro que a eleição do Bolsonaro me deixou muito impactada. Eu lembro de ver a minha mãe chorando, assim, quando ela viu que o Haddad não tinha ganhado, E ali eu falei, gente, a gente está vivendo um clima muito hostil no Brasil, Tem a chance. Ali a gente não sabia todo o retrocesso que ia vivenciar, Mas ali a gente já tinha uma dimensão de tudo que ia acontecer, assim. Então, eu falei, eu preciso me filiar a um partido. Foi ali que eu falei que eu precisava estar em algum coletivo, sabe? Foi nesse processo que eu falei, gente, eu preciso estar em algum coletivo porque a mudança e a transformação ela não vai vir de forma individual. Então, foi a partir dali que eu comecei a procurar as pessoas do PT de Viçosa, inclusive porque os coletivos que eu procurava e os movimentos, passeatas, manifestações e outras coisas que eu participava, que era interessante e era pontos de formação política, tinha gente do PT. Todos esses lugares onde eu ia tinha gente do PT. Então foi a partir daí que eu procurei o partido aqui em Viçosa, a partir inclusive da figura do Sávio, e comecei a me interessar, assim, perguntando para ele como é que era, ser petista de fato, como que era essa dinâmica interna de um partido, eu não conhecia, não sabia como funcionava. Ele me explicou, toda essa situação, mas eu fui filiar mesmo só em 2020, no início de 2020. Mas foi a partir desse contexto de 2018 que eu achei que era importante eu estar em algum coletivo. Durante a sua candidatura, a sua campanha, quais foram as principais dificuldades de introduzir dentro desse espaço político como mulher? Olha, eu acho que o maior desafio foi pelo fato de eu ser uma mulher jovem, sabe?
Porque, assim, na campanha, a gente tem uma cultura muito engraçada, assim, principalmente em cidade pequena, né? Quando você vai se apresentar enquanto candidato, as pessoas olham para você, nossa, mas você é tão nova, né? Mas você é filha de quem? Mas você você é professora? O que você faz? Parece como se você já tivesse com algum tipo de apadrinhamento para estar ali dentro, sabe? Então, essas dificuldades na campanha, elas foram muito nítidas, inclusive que as pessoas não achavam que eu fosse ser eleita. Então, elas ficavam assim, não desiste não, continua tentando, como se, né, o resultado nem tinha saído ainda. Então, já tinha uma percepção ali de que eu era uma mulher jovem, né? E que estava muito jovem para ocupar aquele espaço, porque é um espaço onde estão os homens mais velhos, brancos, engravatados, né? Então, na campanha, assim, eu lembro de passar por muitas situações em que as pessoas falam assim, não, mas você é candidata mesmo? Tá falando sério? Até hoje, assim, no mandato, já fui confundida com estagiária na Câmara. Enfim, tem várias situações, assim, que enquanto mulher jovem, as pessoas não reconhecem que eu sou a vereadora. E além de vereadora, você também é líder de uma bancada, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do seu município. E como que você pode descrever o sexismo e o machismo nos bastidores da política brasileira? Então, essas microagressões, né, do machismo, do sexismo, da misoginia, elas nem sempre acontecem de maneira explícita, sabe? Nem sempre a pessoa olha para você e fala assim, você não sabe de orçamento porque você é mulher. Ela não vai falar isso, até porque isso é uma discriminação clara, né? E isso é crime. Mas ela vai falar assim, nossa, você é presidente da Comissão de Finanças, mas você tem formação na área? E já teve situações em que eu fui presidir, tem uma cláusula na lei de responsabilidade fiscal que obriga os municípios a prestarem contas em todo o quadrimestre. E essa prestação de contas, ela acontece a partir da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Então, já cheguei em vários momentos para presidir a audiência de prestação de contas e a pessoa chegar para mim e falar assim, a sessão estava atrasada, né, porque faltavam algumas figuras para chegar, e a pessoa falava assim, vai demorar muito, você sabe? Quem preside a audiência já chegou? Eu falei, já. Pois não vai começar? Ela falou, não, a gente está aguardando um pouco, né, as outras autarquias chegarem. E aí, na hora que eu fui sentar na cadeira da presidência, eu falei, é você! É você que vai presidir? Então, assim, você vê a surpresa e o incômodo das pessoas na expressão do rosto, na fala, é você que é a vereadora? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, esse dia que a pessoa foi me chamar e achou que eu era estagiária, ela queria falar com o vereador na Câmara. E eu falei, não, pode vir aqui. Ela, você é a vereadora? Então você vê uma surpresa, assim, no rosto das pessoas, sabe? E é um estranhamento mesmo, porque a pessoa não identifica aquele corpo, né? Fica nas entrelinhas. Mas é assim, muito velado. Eu já participei de reuniões, inclusive com o prefeito, com outros secretários. Teve uma reunião em específico que a gente estava decidindo o direcionamento de emendas parlamentares aqui para Viçosa. E fazendo esse acordo com o município, né? Então a gente estava com assessoria de deputado, estava com outros secretários, tinha em torno de 18 pessoas na reunião e 3 mulheres, eu era uma delas e eu era a única vereadora. Em dado momento, uma pessoa, um homem, né, nessa reunião, parou a reunião e falou assim, vereadora, eu queria falar com você. Queria te chamar para dançar uma valsa qualquer dia. Né? Qual o contexto para que ela fala? Não tem um contexto, ele falou isso, porque eu era, né, uma mulher ali. No final, inclusive, dessa reunião, eu recebi um comentário sobre o meu corpo. A pessoa falou assim, nossa, você emagreceu, né? Então, assim, nessas reuniões, inclusive, de decisões importantes, né? Eu não poderia ser reconhecida pela minha inteligência, pela minha capacidade de articulação para trazer emenda para o município. Tinha que elogiar o meu corpo, tinha que me chamar para dançar uma valsa. Então, são essas situações que vão acontecendo em determinadas situações que são machismos, que são misoginia, né? Mas que a pessoa, aí você fala assim, olha, isso que você falou é machismo. A pessoa, não, você interpretou errado, sabe? Então, é complexo. Tem que ter um olhar muito apurado para você poder identificar, sabe, esse tipo de violência. E esse tipo de violência acontece com muita frequência, mesmo a gente tendo 52% da população mulheres, sendo que o eleitorado também, né, 52%, é feminino. E como você acha que a sociedade organizada ela pode contribuir para que haja uma mudança cultural mesmo, né, e acelerar esse equilíbrio da participação masculina
e feminina na política? Olha, a sociedade organizada, eu acho que ela tem um papel importantíssimo, acho que é a principal nesse sentido de fomento da participação das mulheres na política, sabe? Mas existe um instrumento cultural muito enraizado, né, é tanto essa coisa que eu estudei no mestrado da divisão sexual do trabalho, existe na mente das pessoas uma divisão do que é trabalho de mulher e do que é trabalho de homem, sabe? Culturalmente, a gente cresceu brincando de boneca, a gente ganhou bonecas, né, na nossa infância, foram panelinhas, né, brinquedos de cozinha. Então, assim, existe um direcionamento desde quando a gente era pequenininha para que o nosso olhar fosse para o espaço doméstico. Então, assim, a sociedade organizada, ela tem um papel, inclusive, educativo, de apresentar outras possibilidades para as mulheres desde criança, sabe? Então, eu, por exemplo, sou uma mãe que tenta oferecer carrinhos e oferecer livros e outras possibilidades para minha filha, para quando ela crescer, ela entender que não existe trabalho de homem ou trabalho de mulher, existe trabalho. E a partir das aptidões dela, dos gostos dela, ela vai escolher o que ela quer. Então, tem um papel educativo importante para a gente fazer, mas também tem um papel de construção de políticas públicas que garantam, de fato, a participação das mulheres. Porque se a gente for esperar a mudança da cultura, isso vai levar muito, muito mais do que a gente já pensa que vai levar, sabe? Então existe, por exemplo, hoje a gente tem aí a cota dentro dos partidos para garantia do fundo eleitoral de 30% no mínimo de mulheres. Mas e as cadeiras, né, dentro do parlamento? A gente não tem ainda essa garantia. Porque ainda que as mulheres recebam hoje uma prioridade, talvez, no fundo eleitoral, a partir dessa porcentagem exigida, a gente não tem a garantia de cadeiras, né, de mulheres eleitas. Então, acho que a construção das políticas públicas tem que andar junto com esse processo educativo, inclusive de reconhecer o trabalho do cuidado enquanto trabalho, porque hoje a maior dificuldade das mulheres é acumular diversas funções. Por mais que as mulheres hoje tenham alcançado um patamar no mercado de trabalho importante, né, de participação no mercado de trabalho importante, elas acumulam diversas funções. Então, elas acumulam o trabalho de fora de casa, com o trabalho doméstico, com o cuidado das crianças. Então, isso é uma dinâmica muito pesada para as mulheres, né? E é uma dinâmica estrutural, porque a partir do momento que ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, isso faz com que a dedicação do tempo e da energia dela não esteja em outros espaços, enquanto os homens estão ocupando, né? Alguém está limpando a casa dos homens que estão lá nas sessões de madrugada, lá no Congresso Nacional. Alguém está cuidando dos filhos daqueles deputados que estão lá de madrugada no Congresso Nacional. Então, quem vai fazer isso pelas mulheres, para que as mulheres participem? Inclusive as mulheres negras, que hoje são a maioria da população brasileira. Sim. Puxando o gancho das mulheres negras, né, a gente comentou aí da cota de gênero, né? E quanto às questões raciais, né? Querendo ou não, elas interferem fortemente na tomada de decisão, porque ainda assim, as poucas mulheres que nós temos hoje, grande maioria são brancas. E o que é preciso para que o parlamento represente um pouco melhor a diversidade da população brasileira ou viçosense, como você queira? Olha, eu acho que a diversidade ela vai vir a partir para a gente acelerar esse processo, é o que eu tinha dito, tem que ter políticas públicas garantindo isso. Hoje, dentro do PT, por exemplo, a gente tem a garantia do fundo eleitoral para as mulheres e para as mulheres negras e mulheres jovens. Então, a gente tem dentro do PT, inclusive, isso no estatuto, antes de virar lei e obrigar todos os partidos, a gente já tinha a cota de paridade nas eleições das direções internas do partido, sabe? Então, para a gente garantir a diversidade de uma maneira mais rápida, eu acho que é o mesmo processo que eu havia dito. Tem um processo educativo da gente fazer as pessoas entenderem qual é o processo histórico do Brasil para que hoje a gente precise de cota racial. As pessoas não sabem, muita gente não sabe, tem gente que ainda acha que a gente está favorecendo essas pessoas. E a gente tem que ter um trabalho intenso de ensinar a história, né, assim, do Brasil para essas pessoas, para entender por que é importante. Então, tem um processo educativo que eu acho que é o que, de fato, é mais profundo, pode sedimentar mais essas políticas, e tem as políticas públicas construídas dentro do próprio parlamento. E, para isso, a gente precisa eleger mulheres e mulheres negras para que o olhar delas estejam ali na construção das políticas. Que leitura que você faz das lideranças, né, atualmente, cristãs, que apoiam um governo que defende privilégios de classe,
que acumulam riqueza, né, o terrorismo institucional e a idolatria política dentro de um país que hoje é considerado laico? Eu acho que essa questão da bancada, né, da Bíblia, que a gente sempre fala dentro do Congresso Nacional, é mais uma maneira, mais uma artimanha de garantir os interesses da elite ali naquele espaço, né? E com essa falácia de que é garantir a ordem, a moral e os bons costumes e defender a família, né? Na verdade, que família que eles estão defendendo? A deles, né? Desconsideram toda a diversidade do Brasil, desconsideram a diversidade, inclusive, de expressões religiosas no Brasil. Então, eu acho que o ponto central dessas bancadas, né, dentro do Congresso Nacional hoje, a maioria é defender os interesses da elite. E o medo, né, de que essa diversidade esteja ali, de fato, porque hoje a gente vê tantos ataques, né, aos grupos de mulheres, as feministas, enfim, as feministas, a classe LGBT, sabe? A gente vê tantos ataques a esses grupos, justamente porque a gente questiona esse modelo de família imposto, né? Esse modelo heterossexual que casa, tem 2 filhos e, enfim, mantém a ordem da moral e dos bons costumes que eles dizem, né? Então, porque a gente questiona isso mesmo, porque isso, inclusive, é opressor para as mulheres, né? Quantas mulheres estão submissas a essa ordem aí, inclusive sofrendo violência, né, dentro de casa. Então, é mais uma artimanha para garantir esses interesses que, na verdade, são privados, né? Não são de toda a população. Jamile, já para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu queria finalizar te fazendo uma pergunta. Como você, como vereadora, como mãe, como mulher jovem, como você espera que esteja o eleitorado legislativo de Viçosa daqui a 10 anos? Olha, o eleitorado, eu espero que ele esteja mais ativo, né? Já que nós somos maior parte do eleitorado, eu espero que, inclusive, é uma coisa que eu pauto muito no meu mandato, assim, a formação política das pessoas é muito superficial ainda, né? A gente vê as pessoas votando hoje porque o primo candidatou e porque quer ajudar o tio que vai candidatar, e aí você não vê inclusive, até compreensível, porque as pessoas já estão tão desacreditadas com a política, né? Devido a essa velha política que ocupa a maior parte do parlamento e de outros cargos dentro da administração pública. As pessoas estão tão desgastadas que tem gente que fala comigo assim, né? Eu ouvi isso muito na campanha, não vou votar em ninguém. Ninguém presta, tem anos que eu não voto. E a pessoa perde até mesmo um direito à cidadania, né? Assim, um direito de exercer aquilo que ela... Porque se você não decide, alguém decide por você, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho feito muito no meu mandato, conversar com as pessoas, sabe? Explicar como funciona a dinâmica interna da Câmara, explicar como que funciona o orçamento do município, porque é uma linguagem difícil, rebuscada, as pessoas não têm acesso a esse tipo de coisa, sabe? E muita gente, inclusive, interna, não quer que a população tenha acesso mesmo, porque se eles souberem de muitas coisas que acontecem internamente, muita gente não volta para aquele espaço, né? Então, eu tenho feito um movimento de transparência com o que eu tenho feito, sabe? De conversar, de explicar inclusive a importância do voto, a importância de ter mulheres ali. Eu conto muitas situações, assim, muitos debates que eu já trouxe ali para dentro da Câmara, enquanto uma mulher jovem, mãe feminista, né, a única de esquerda assumida. Tem muitos debates ali que, se eu não tivesse ali, não aconteceriam, sabe? Então, é muito importante você explicar, um trabalho de formiguinha, né? Demora, mas é muito importante essa explicação para as pessoas. Então, eu espero que na próxima eleição, esse ano, inclusive, tem eleição, a gente tem um trabalho árduo, eu espero que as pessoas estejam com o senso crítico mais apurado em relação a isso, sabe? Jamile, então, muito obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Eu volto com você, Monique. Obrigada, Aline, obrigada, Jamile. Pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui e até a próxima.